com que eles parem com isso. Meus irmãos, na cidade de Éfeso, onde Timóteo está, certas pessoas estão ensinando doutrinas falsas, querem ser mestres da lei de Deus, mas seu ensino não tem nada a ver com o plano de Deus. Abandonam o que é realmente importante e se perdem em discussões inúteis. Por isso, Paulo pede a Timóteo que diga a essas pessoas que parem com isso. Timóteo era da cidade de Listra. Sua mãe era uma mulher judia que tinha aceitado a fé cristã e o seu pai era grego, isto é, ele era pagão. Timóteo veio a ser o colega e companheiro de trabalho mais chegado de Paulo. A primeira carta, meus irmãos, a Timóteo previne o jovem pastor contra as doutrinas falsas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos. Os falsos mestres andavam dizendo que era proibido comer certos alimentos e que casar é errado. Essa mensagem é para o despertamento da Igreja de Cristo. Meus irmãos, nesse momento, após Paulo, o apóstolo, escrever essa carta, ele vai falar acerca do perigo de doutrinas falsas que estava sendo espalhada pelos cristãos da cidade de Éfeso. A Bíblia diz, no versículo 3, peço, isso é Paulo falando, peço que você continue na cidade de Éfeso. Paulo está mandando Timóteo continuar na cidade de Éfeso. Paulo está afirmando, continue. Continuar é prosseguir, continuar é avançar, continuar é ir. Não importa o obstáculo, continue. Não importa o que está acontecendo, continue. Não importa o que está havendo na cidade, continue. Não importa a luta, continue. Não importa a perseguição, continue. Paulo está mandando Timóteo continuar na cidade de Éfeso. Então, ele vai dizer, como já pedi, quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas. Pedro, porque Paulo mandou Timóteo ficar nessa cidade para consertar aquilo que estava errado, para alertar aquilo que estava, aqueles que estavam cegos, para pregar o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho liberta, o verdadeiro evangelho salva, o verdadeiro evangelho transforma,
O verdadeiro evangelho liberta. O verdadeiro evangelho faz com que a pessoa seja uma nova pessoa em Cristo. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem dificuldade. Não existe evangelho sem perseguição. Não existe evangelho com facilidade. Não existe evangelho com facilidade. O evangelho, ele é sacrifício. O evangelho, ele é renúncia. Se você quiser viver o evangelho, você tem que renunciar. Se você quer viver o evangelho, você tem que largar o pecado. Se você quer viver o evangelho, você tem que largar o homossexualismo. Se você quer viver o evangelho, você tem que abandonar a amante e ser homem de uma mulher só. Se você quer viver o evangelho, você tem que abandonar a bebida alcoólica. Se você quer viver o evangelho, você tem que abandonar a prostituição. Você tem que parar de ter relação sexual com várias mulheres e ser homem de uma mulher só. Então, o verdadeiro evangelho, meus irmãos, ele é renúncia. O verdadeiro evangelho é transformação de vida. Não confunda revelação de falso profeta com evangelho de homem inspirado por Deus. A Bíblia diz que Paulo, ele vai dizer, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussão. Paulo está dizendo para Timóteo: fala para esses falsos mestres, fala para esses falsos profetas deixarem de discutir entre si, deixarem de fazer aquilo que não agrada a Deus. Fala para esses falsos profetas, Timóteo, para não ficar fazendo live, debatendo um contra o outro, para não ficar fazendo live, um criticando o outro, um acusando o outro. Fala para esses falsos profetas, Timóteo, para não ficar inventando revelação de prosperidade, revelação de chave de casa, revelação de chave de carro. Fala para esses falsos profetas não ficarem discutindo acerca de nomes, acerca de histórias, de lendas, de cerimônias do passado, porque isso não vai edificar ninguém. Irmão, aprenda. Sabe por que hoje o escândalo aumentou? Porque os falsos profetas estão enganando o povo, estão enganando as almas, estão enganando os crentes. É por isso que existem pessoas
que não conheceu o verdadeiro Evangelho, não conheceu o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho de Cristo não é revelar CPF e nem identidade. O verdadeiro Evangelho de Cristo não é ficar pulando e nem rodando na igreja. O verdadeiro Evangelho de Cristo não é ficar dançando coreografia e nem no TikTok, não. O verdadeiro Evangelho de Cristo é ter uma vida transformada, é ter uma vida santificada, é ter uma vida renunciada, é ter uma vida com Deus. Então, Paulo está dizendo, diga para essa gente parar com discussões, diga para esses falsos profetas acabar com discussões, um querendo ser mais do que o outro. A minha igreja tem mais pessoas, eu revelo mais. Irmãos, aprenda. Lembra o que Paulo disse: miserável homem que eu sou, se eu pensar só nessa vida. Irmãos, presta atenção, o nosso foco tem que ser o céu. Se você está na igreja, mas só pensa em acumular dinheiro, só pensa em acumular bem material, me desculpa, irmão, você não nasceu de novo. Você está na igreja, mas você nunca foi verdadeiramente cristão. Você está na igreja, mas você não conheceu Jesus. Você está na igreja, mas você não tem uma vida transformada. Se você está na igreja, mas só pensa em bem material, só pensa em fama, só pensa em seguidores, você não nasceu com Cristo. Você não tem uma vida com Cristo, porque aqueles que têm Cristo pensa nas coisas de cima. Colossenses capítulo 3. O verdadeiro Evangelho é ter uma mente transformada, é ter um coração transformado, é ter uma vida transformada. Olha o que ele vai dizer. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Então, o plano de Deus é só conhecido por meio da fé. O plano de Deus não é conhecido com sal grosso. O plano de Deus não é conhecido com rosa ungida. O plano de Deus não é conhecido se passar, irmão, se passar no vale de sal grosso, não. Isso são lendas enganosas. O plano de Deus é conhecido através da fé. Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, hoje tem líderes que está colocando a fé em sal grosso. Hoje tem líderes que está colocando a fé numa imagem de uma arca da aliança. Hoje tem pastores, bispo, que está colocando a fé em um envelope de papel. Hoje tem bispo, líderes, pastores, que está colocando a fé em uma rosa que logo vai murchar. Irmão, acorda. A tua fé não depende de rosa. A tua fé não depende de roupa, a tua fé não depende de uma imagem, a tua fé depende da tua comunhão com o Espírito Santo.
Arebende vassou vendo me vacia. Arebende, aleluia. Eu ainda creio, irmão, que Deus, Ele realiza milagres através da fé. Eu ainda acredito no poder de Deus. Olha o que Ele vai dizer. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos um aos outros com um amor que vem de uma fé verdadeira. Amor. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que fala com tanta certeza. Eles querem ser mestres, mas não entendem a palavra de Deus. Porque ser mestre, conhecedor da lei é uma coisa, ser homem cheio de Deus, que tem entendimento das coisas de Deus é outra. Hoje, muita gente quer ser mestre, mas não quer pagar o preço na oração. Hoje, muita gente quer pregar, mas não quer parar para ouvir não quer parar para ouvir o ensinamento. Hoje, muita gente quer ser mestre, mas não quer obedecer a Deus. Hoje muita gente quer ser mestre, mas não quer viver uma vida de santidade. Hoje muita gente quer ser mestre, mas não quer renunciar o pecado. É mestre na mídia, mas Deus, Ele não conhece no oculto. É mestre no público, mas é desconhecido por Deus quando ninguém está vendo. Então não adianta ter nome no mundo, na terra, mas você não ser conhecido pelo céu. Aleluia. Não adianta ser famoso na terra, mas você está perdendo a tua alma para o diabo. Não adianta, irmão, não adianta ter dinheiro aqui na terra, mas está perdendo a riqueza do céu. Você pode ter dinheiro na terra, mas está perdendo a riqueza de Deus. Você pode ter fama dos homens, mas você é desconhecido por Deus. Aprenda, é melhor não ter fama na terra e ser conhecido por Deus do que você ser famoso na terra e você não ser conhecido pelo céu. Olha o que os demônios disse: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Os filhos de Seva. Então, você precisa entender que aqueles que têm comunhão com Deus é conhecido no inferno e é conhecido no céu. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra em nome de Jesus.